A gente já tem a notícia que em 2027 vai acabar o dinheiro pros serviços básicos no Brasil, né? O governo já soltou essa notícia. Agora a gente tem essa daqui, ó. Vai acabar o dinheiro pra serviços básicos? Ah, é? Que maravilha. Você não viu essa notícia? Não vi. Eu vou colocar antes aqui só pra... Caramba. Vai acabar o dinheiro para serviços básicos no Brasil no ano de 2027. Bom, então acabou o Brasil, é isso? A gente sempre consegue empurrar pra barriga. É verdade. Né? Consegue cavar mais o buraco, né? Aqui, do poço sem fundo. Projeções do governo apontam, vai acabar o dinheiro para serviços básicos já em 2027. O apagão orçamentário agora tem data para chegar. É inadiável a necessidade de reformas que evitem o colapso das contas públicas. Quando eles falam de reformas, a gente já sabe o que eles estão falando, né? É, só empurrar pro próximo governo. Certo? Não, é empurrar, ou imposto, né? Porque não tem nada de projeto nesse negócio que visa cortar o gasto, né? Vamos tentar enxugar a coisa? Vamos tentar cortar o orçamento, o nosso custo? Não, isso ninguém pensa. O que eles pensam é como é que a gente arrecada mais, como é que a gente aumenta a arrecadação pro dinheiro não acabar. E aí, meu amigo, né? Isso não acaba nunca. E a gente vai sendo cada vez mais esfolado, né? Mas e aí, qual que é a notícia agora? Né, com esse escândalo do INSS, olha só que notícia boa. O governo prevê que prejuízo do INSS vai quadruplicar em 75 anos. Documento enviado ao Congresso mostra que o déficit se dará por causa do rápido envelhecimento da população e das regras atuais para aposentadorias e pensões. Pô, isso é assunto há muito tempo já, né? O governo federal prevê que o prejuízo do INSS deve mais do que quadruplicar nos próximos 75 anos. A estimativa consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, PLDO de 2026, enviado ao Congresso Nacional em 15 de abril deste ano. Aí tem o documento. O PLDO é o documento que orienta a elaboração do orçamento da União para o ano seguinte. Ele mostra que o aumento do déficit do INSS no Brasil se dará por causa do rápido envelhecimento da população e das regras atuais para conceder e reajustar aposentadorias e pensões. A culpa é nossa que estamos tudo envelhecendo, né? A população está envelhecendo. Pessoal, vamos parar aí. Já é uma discussão de muitos anos no Brasil de que o sistema de previdência brasileiro, ele é um troço que tende ao colapso. Todo mundo sabe disso há muito tempo. Não é novo, todo mundo sabe que esse sistema de transferência intergeracional, ele é complicado, ele é problemático. Ele é problemático por quê? Porque nós que estamos vivos agora, nesse momento, pagando os nossos impostos e tal, o que a gente está fazendo? A gente está pagando a previdência das pessoas que já estão aposentadas. Quando a gente se aposentar, tem que ter gente trabalhando o suficiente para pagar a nossa aposentadoria. Então, é uma transferência de geração para geração. Quem está trabalhando, está pagando por quem já se aposentou. E o próximo geração que vier a se aposentar, tem que ter gente trabalhando para pagar por ela. Então, o que está acontecendo? Como a população brasileira está envelhecendo, você tem cada vez mais gente aposentada e menos gente trabalhando. A acochambrada que deram aí uns anos atrás foi aumentar o tempo de contribuição. Então, quer dizer, você se aposentar mais tarde, pagar por mais tempo. Mas assim, não ia adiantar muito mesmo. Eu, por exemplo, conheci um professor, eu dava aula numa escola privada, tinha um professor lá que era um homem novo, ele tinha lá acho que 50 anos, 50 e poucos anos, né? Era novo, não era muito velho não, 55 no máximo, né? E ele já era aposentado. Falei, pô, mas tá aí, tá bem, pô, tá bem de saúde e tal, tá aqui dando aula, inclusive. Falei, não, mas eu já sou aposentado. Então no Brasil se aposenta, pelo menos se aposentava muito cedo, e as pessoas que se aposentam cedo, elas ficam muito tempo recebendo o benefício, né, a aposentadoria. Então antigamente, quando as pessoas morriam mais jovens, então a pessoa que se aposentava, ela ficava ali, sei lá, ela contribuiu por 50 anos com a Previdência, e aí ela fica recebendo durante, sei lá, 20 anos. Agora não, a expectativa de vida aumentou. As pessoas vivem muito hoje. A minha mãe tá lá, vivona, vivendo e saudável aos 82. Né? Então, cada vez mais as pessoas vão viver por mais tempo. Só que o que tá acontecendo é que a gente tem pouca gente entrando no mercado de trabalho. Né? Tem o tal do geração neném, aí tem muito hoje do trabalho informal, tem lá tudo que envolve as relações de trabalho hoje mudaram muito nos últimos 30 anos. Então a dinâmica mudou. Além das pessoas estarem vivendo mais, elas estão tendo menos filhos, né? E as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho muitas vezes entram na informalidade. Então é óbvio que vai haver um desequilíbrio. Você vai ter mais gente aposentada e menos gente trabalhando. Essa conta não fecha. Já não fecha hoje. E o governo precisa ficar usando dinheiro de outras pastas para poder cobrir o dinheiro do INSS, o dinheiro da Previdência. Então assim, não tem como. Não tem como. Então precisa ter uma reforma
não só na Previdência, mas uma reforma orçamentária, uma reforma política, uma reforma administrativa, sobretudo, profunda no Estado brasileiro. E eles não querem fazer isso. Eles são os culpados, porque eles não querem fazer isso. Porque eles só querem resolver o problema por meio de tributo, cobrando mais imposto. Aí não há quem resista, né? Então é complicado. Não é uma novidade, né? Mas não deixa de ser uma notícia absolutamente alarmante, né? Porque, vai colapsar, né? Vai colapsar. Mais hora, menos hora, vai entrar em colapso. Guilherme, e aí, que temos? Então, professor, como todos nós sabemos, o governo do PT, cheio de escândalo e algumas coisas bem estranhas, saiu uma notícia de hoje, saiu na madrugada. Dá uma olhadinha. Valor repassado pelo governo à ONG de petistas é o maior desde a criação de programas que distribuem cisternas há 22 anos. Bom, vamos lá. Procurado, o Ministério do Desenvolvimento Social negou irregularidades e afirmou que vínculos políticos partidários das organizações não foram considerados na contratação. Bom, antes de ler a notícia, tá? É bom que se saiba que não há como não levar em consideração o vínculo, tá? Porque o Brasil é assim há muitos e muitos anos. E obviamente que também, imagina que a gente aqui tenha um dinheiro para disponibilizar para uma ação social, tá? É óbvio que a gente vai procurar por ações sociais e por pessoas ou empresas que tenham uma afinidade com a gente. Isso é normal, ele não deveria negar isso aí, tá? Por que ele tá negando? Porque é óbvio que esse dinheiro, ele foi parar ali, né, nessa ONG, que eu nem sei o nome, mas eu já vou ver, foi parar ali por questões ideológicas, né? Então, a negação é a confirmação de que esse negócio é espúrio, porque obviamente que não tem nenhum problema em você procurar gente que concorda com você, que tem afinidade com você, né, ou mesmo com o governo, para você direcionar lá um recurso. Isso não é um crime, tá? Isso não é um crime. Agora, se você nega que isso aconteceu, há uma grande chance disso ter acontecido verdadeiramente. Vamos lá. O programa do Ministério de Desenvolvimento Social para distribuir cisternas a famílias carentes concentra 640,1 milhões, 85% da verba total em uma organização não governamental, uma ONG, comandada por integrantes do PT, partido do presidente Lula. Uma parte desses recursos foi repassada a outras entidades comandadas por ex-integrantes do governo do Piauí na gestão Wellington Dias, atual chefe da pasta. Procurado, ou procurada, né? Pasta negou irregularidades e afirmou que vínculos políticos partidários das organizações não foram considerados na contratação, o que, obviamente, é uma lorota. 85% da verba de um único programa para uma única ONG, que é ainda liderada por petista, me parece muita coisa, hein? Não, você pode até falar, milhões. Não, porque essa ONG, ela é muito boa nisso, ela é a melhor que existe no universo. Então é óbvio que o recurso vai todo para ela, porque ela tem capacidade de fazer isso. Mas a gente sabe que essas coisas não são assim. O Brasil não se tornou uma Suíça de um dia para a noite. A gente sabe que aqui as questões políticas sempre estão à frente, né? As questões político-partidárias e ideológicas sempre nos governos estão à frente dos interesses da população, tá? Isso aí é assim, sempre. Isso já há muitos e muitos anos que os interesses político-partidários e ideológicos estão à frente dos interesses da sociedade, tá? Ninguém é bobo aqui não. Vamos lá, continuando. O acordo do Ministério do Desenvolvimento Social com a Associação 1 milhão de cisternas para o semiárido, ou P1MC, foi assinado em 2023, após o governo decidir ampliar o programa, investindo 755,8 milhões de reais. Meu Deus do céu, cara. É quase 1 bilhão em cisterna. É isso mesmo? Programa social, pois é. 1 bilhão você constrói uma cidade no lugar de construir cisterna. Você faz casa. Você leva saneamento básico para essas pessoas em vez de construir cisterna. Do total desses recursos, 640,1 milhões foram destinados à entidade comandada por 2 integrantes do PT, filiados ao partido desde 1987. Ou seja, desde a fundação praticamente do PT, que esses caras estão lá aboletados no governo, né? Aboletados, são especialistas em cisternas, tá? O valor representa o maior volume repassado pela pasta a uma mesma ONG desde o início do programa há 22 anos. Procurada, a ONG destaca que sua contratação se deu por meio de edital. É óbvio que no Brasil tinha só essa empresa participando.
Porque a gente sabe que no Brasil, os editais são absolutamente feitos assim, na maior lisura, né? Com todo o rigor e todo o recurso, é tudo muito bem feitinho dentro da lei e que não tem nenhuma malandragem, tá? Então, claro, quando ele fala que, não, nós entramos por meio de edital, tal, então a gente acredita e acha que, né, e sabe que o processo foi feito com total lisura. Que considerou a atuação por mais de 2 décadas na região do semiárido, onde diz ter atendido 1,2 milhão de famílias. Nesse formato, o Ministério adota um sistema de pontuação que privilegia entidades com experiências no tipo de serviço que será prestado. A presença de lideranças sociais com histórico político ou comunitário não fere a legalidade ou a legitimidade do trabalho técnico desenvolvido. O processo é legal, auditável e impessoal. A associação não executa as obras. A construção das cisternas é feita por entidades subcontratadas que ficam responsáveis por executar o serviço em regiões específicas. Um levantamento feito pelo Globo mapeou 37 ONGs comandadas por filiados ao PT subcontratadas por meio do programa de cisternas. Juntas, essas organizações receberam 152 milhões até agora, o que representa 33,9% de todo o montante pago pelo governo federal à P1MC por meio de convênio em vigor. Entre as subcontratadas da ONG está a Cooperativa para Desenvolvimento Rural e Sustentável da Agricultura Familiar do Piauí, COOTAP, que recebeu 9 milhões para construir 775 cisternas no estado do ministro Wellington Dias. A entidade é comandada por 2 integrantes do PT que ocuparam cargos no governo de Wellington Dias em 2017. Um deles exerce uma função comissionada na gestão de Rafael Fonteles, do PT, sucessor do ministro no Executivo Estadual. Procurada, a COOTAP não respondeu. No município de Aracati, a 150 quilômetros da capital Fortaleza, a Cooperativa Mista de Trabalho, a Comtact, caramba, os caras inventam cada sigla, né? Comtact, foi subcontratada por 4,6 milhões pela P1MC para construir 769 cisternas em 5 cidades do interior cearense. A entidade é comandada por integrante do PT. No endereço onde a cooperativa está registrada no bairro de Farias Brito, há apenas uma casa simples de alvenaria. Questionados, a cooperativa e seu presidente não responderam. Tá aí. É tudo PT, mas não tem um que não é do PT. Não tem aqui. Um que não é do PT nesse negócio. Nenhum. Então, assim, fica difícil, né, pessoal? A gente acreditar que isso aí é feito. Os repasses de construção foram feitos também para 2 entidades dirigidas por ex-candidatos a vereador pelo PT. Então, assim, cara, não tem como a gente dizer que isso aí é uma coisa, né, feita com a maior lisura, porque todo mundo aí é do PT. Toda essa dinheirama que está sendo destinada, né, pelo governo federal, que é do PT, a essas ONGs, é um dinheiro dos nossos impostos que está sendo drenado, para usar um termo, né, que nos remete à cisterna e à água, né, para essas ONGs. Isso não dá pra dizer que é vergonhoso? É vergonhoso, tá? Mas assim, é mais do que isso. Mas é uma coisa assim, que não nos espanta, eu acho. Eu acho que não espanta ninguém isso aí. A gente tá rindo aqui e falando e tal, mas assim, isso é uma coisa mais comum de acontecer, tá? Isso é comum. É claro que é um escândalo, e sempre é um escândalo, porque é o dinheiro do contribuinte, né? É o dinheiro do contribuinte que tá irrigando o Partido dos Trabalhadores e membros do Partido dos Trabalhadores e ONGs ligada ao Partido dos Trabalhadores. E olha aqui, como eu falei, como eu falei, assim, eu acho que não tem nenhum problema em você contratar pessoas de confiança, tá? Eu acho que não tem problema. Eu acho que, assim, tipicamente, essas coisas são mais ou menos normais. A gente, né, contrata quem a gente tem confiança. Claro que a gente tá falando de órgão público, a gente tá falando de licitação, a gente tá falando de chamada pública para disputa, né, do trabalho. E claro que num processo de licitação você precisa apagar essa coisa da preferência e contratar aquele que é mais, né, capaz de realizar no tempo adequado e pelo preço que seja competitivo, né? Então, tá, todo mundo sabe disso. Mas assim, isso aí é muito escancarado, né? É muito escancarado, porque todo mundo é do PT, né? E 85% do valor foi destinado a uma única iniciativa, uma única ONG que subcontrata uma série de outras ONGs, todo mundo ligado ao PT. Sim, então não dá, né? Não dá pra brincar com isso. Não dá pra gente não considerar isso um
assinte, mais um tapa na cara da sociedade brasileira, e que o Partido dos Trabalhadores, que já tem histórico nessas coisas, protagoniza mais uma vez, né? Problema. A CGU, ela questionou justamente isso que você falou da concentração da verba em uma única empresa, em uma única ONG, no caso, né? Dá uma olhada nesses 2 parágrafos aqui, últimos da notícia, coincidência da forma que eles organizam o trabalho. Especialistas afirmam que esse modelo de parcerias, em que o serviço é delegado a entidades subcontratadas, dificulta a fiscalização e o rastreamento do uso de recursos públicos. Para Guilherme France, coordenador de pesquisas da ONG Transparência Internacional, uma forma de aumentar a fiscalização é a divulgação de todos os documentos envolvendo as contratações. Óbvio. A cobrança por transparência já está prevista na legislação. Quando falamos em contratações de grande vulto como essas, de quase 700 milhões de reais, as exigências sobre as organizações que recebem recursos públicos deveriam ser maiores. Essas instituições precisariam instituir programas de integridade efetivos, capazes de impedir conflitos de interesse, contratações indevidas e ineficiência financeira e econômica, afirmou ele. Então, isso é mais do que óbvio. Então, quer dizer, se você está pegando quase 1 bilhão do pagador de impostos, quase 1 bilhão de dinheiro público e mandando para uma ONG, né, uma ONG contratada pelo governo, segundo o governo se defende, dizer, com toda a lisura possível, tá, então isso deveria ser verdadeiramente auditável. Então, deveria ser possível auditar isso, deveria ter processos de auditoria e de verificação terceirizados, né, externos ao governo e às empresas contratadas, né, que pudessem ir lá e auditar todo esse processo. Então, é vergonhoso, mais uma vez. Espero que essas investigações se aprofundem e que resolva esse problema, ou se encontre de fato toda a documentação e mostre que tá tudo certo, o que eu acho muito difícil, né? Ou que os responsáveis pela corrupção e por esse tipo de mal feito com dinheiro público sejam punidos, certo? O que temos? Temos aquele assunto que você gostaria muito de falar a respeito. Maravilhoso. Nosso querido vereador de Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro, tá? Então, o carioquíssimo Jair Renan, ele é vereador lá em Balneário Camboriú, né? Para a felicidade geral da nação daquele município. Como é que chamam quem mora em Balneário Camboriú, hein? Camboriuense? Eu não sei. Alguém é de Balneário Camboriú aí? Pode dizer o que é quem mora em Balneário Camboriú? Então, para a felicidade... Balneário Camboriuense. Isso é verdade? É verdade. Balneário Camboriuense? Isso. Meu Deus! Balneário Camboriú... Cadê? Onde tá isso aí? Ali, ó. Balneário Camboriuense. Balneário Camboriuense, deixa quieto, tá? Então é isso aí, tá? Essas pessoas que moram em Balneário Camboriú estão felizes da vida por terem Jair Renan como seu vereador. Mas o que aconteceu? Vamos lá. Jair Renan diz que ditadura militar é reconhecida como a melhor época do Brasil por mais velhos. Fala foi feita por vereador durante discussão para a criação do Dia Municipal da Democracia em Balneário Camboriú. Bom, quem propôs o Dia Municipal da Democracia? Primeiro vamos começar por aí. Desce aí. Ó a cara. Ó a cara de tranquilidade do rapaz. Meu Deus, cara. Não... Dia de festejar, democracia. Olha a cara de felicidade dele, a cara de um rapaz muito centrado, né? Olha lá, ó, rapaz muito centrado, entendeu? Muito tranquilo, lá fazendo a sua sessãozinha lá. Olha lá, ó que beleza. Tá bem tranquilo, tá um olhar muito tranquilo, um aspecto sereno, certo? Agora veja, isso aí será que é uma foto da sessão na Câmara? O que tá escrito na legenda aí? Eu acho que é, durante discussão do projeto, ele tá com essa roupa aí lá no... Tá frio? Meu Deus, que várzea, né? Caramba, vamos lá, vamos ler a notícia. Caramba, eu fico pensando na cara dele agora. Ai, caramba. O vereador Jair Renan Bolsonaro, do PL de Santa Catarina, ou seja, do Centrão, tá? Filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também é do Centrão, do PL, disse que a ditadura militar foi a melhor época do Brasil para a maioria dos mais velhos. O comentário foi feito durante uma sessão na Câmara do Balneário Camboriú, durante a votação de um projeto que visava que criava o Dia Municipal da Democracia. A proposta, criada pelo vereador Eduardo Zanata, do PT, claro,
claro, né? Instituiria uma homenagem ao ex-prefeito da cidade, Higino João Pio, assassinado durante o regime militar. Sabemos que... Aí é uma citação, né? Sabemos que tudo que vem do PT é de cunho... Eu queria saber imitar a voz do Jair Renan, mas eu não sei, tá? Então, ouçam eu lendo e pensem na voz do Jair Renan. Sabemos que tudo que vem do PT é de cunho ideológico. Um dia vai ter uma... né, Guilherme, um dia vai ter uma IA que a gente coloca tipo um autotune, assim. Enquanto eu falo, já aparece a voz de quem eu quero, né? Um dia vai ter isso aí, se é que já não tem, e é só a gente que não conhece. Sabemos que tudo que vem do PT é de cunho ideológico. O PT fala que é a favor da democracia e que golpe foi esse em 64? O povo saiu às ruas pedindo que os militares assumissem o poder com medo do comunismo entrar no Brasil, disse ele. Que moral vocês têm para falar de democracia? Não tem nenhuma. Eu vejo vários vereadores aqui da base do governo assinando embaixo e muitos mais velhos que acompanharam o regime. Muitos mais velhos, se você perguntar, essa foi a melhor época do Brasil. O vereador também questionou a escolha da data da homenagem para o dia 3 de março, quando Higino morreu. Ele afirmou que era a primeira vez que via o tributo a uma pessoa sendo feito na data da morte de alguém e disse que geralmente é no dia do aniversário. Esse moleque é muito burro, né? Ou no dia que ele bela crítica, bela crítica. Boa crítica pontual. Boa. Tem que ver isso aí. Caramba, tem que ver isso aí, porque geralmente é no dia do aniversário. Geralmente é no dia do aniversário ou no dia que ela fez alguma coisa de importante. Ou seja, uma pessoa morrer, né, pro Jair Renan não é uma coisa importante, né? Uma pessoa que é uma figura pública morrer, pra ele não é tão importante assim quanto a data do aniversário, né? Que a pessoa faz aniversário é muito mais importante do que uma pessoa morrer. Ah, meu Deus do céu, cara. Fazendo essa crítica. Eu preciso chegar até o final dessa live. Mas essa notícia é muito boa, né? Essa notícia é muito legal. A fala foi respondida por Eduardo Zanata, que afirmou que o passado... Como é que é? Que o passado do Balneário Camboriú não deveria ser reescrito, ou o passado de, né? Por quem não conhece a história da cidade e nega a história do próprio país. Aí ele disse: antes de a gente entrar no nível de discussão de que a Terra é plana, eu vou sugerir então que o vereador Jair Bolsonaro faça uma breve visita no arquivo histórico do município, que tudo está à disposição, e assista a um filme produzido pela Lei de Incentivo à Cultura chamado Higino Pio, Verdade Revelada. Eu acho que é o início para conhecer um pouco da história de Balneário Camboriú. E aí, em seguida, Jair Renan também foi respondido pelo vereador Marcos Kurtz, do Podemos, também do Centrão, que afirmou que a discussão não estaria relacionada ao PT ou ao desempenho do presidente Lula, também criticado por ele em seu discurso. Aqui a nossa ideia é homenagear e acredito que todos nós vereadores, inclusive você, somos a favor da democracia. É isso que está sendo colocado aqui, instituir o Dia da Democracia para que a gente possa realmente enaltecer esse prefeito que foi eleito, não conseguiu exercer o seu mandato e foi morto durante o seu mandato, respondeu Kurtz. Bom, vamos lá. Acabou, queria mais falas do nosso querido vereador, cara. Nossa, essa é muito boa, rigidez intelectual. Olha lá, bota a cara dele de novo aí na tela. Por quê? Por quê? No dia do aniversário. Meu Deus do céu, cara. Nós estamos ferrados. Mas veja só, então vamos lá. Ai. Bom, eu tenho uma coisa a dizer a respeito do que Jair Renan disse. Primeiro, é o seguinte: ele não mentiu quando ele falou que uma boa parte das pessoas mais velhas dizem que a ditadura brasileira foi um bom período, tá? A gente não pode fingir que isso não é verdade, porque é. Inclusive, eu tenho certeza que muitos esquerdistas hoje da nossa geração também ouvem isso e ouviram isso dos seus pais e tal. Então, assim, o meu pai e a minha mãe, eles viveram, né, já casados e tudo durante a ditadura, né? Meus pais casaram no começo dos anos 60, então eles viveram todo o período da ditadura, tá? Desde o golpe, e claro, foi um golpe, sim, não vê que esse papo dele de falar, não, mas as pessoas saíram à rua e tal, não importa que elas saíram à rua, mas aquilo foi um golpe de Estado, tá? Um golpe de Estado que instaurou uma ditadura no Brasil, assim, é isso mesmo. Mas enfim, meus pais, por exemplo, viveram durante a ditadura, e foi durante a ditadura militar que meu pai comprou imóvel sem dinheiro durante a ditadura, tá? Que meu pai fez 2 faculdades, né, durante a ditadura. Foi também durante a ditadura que a minha família foi formada. Eu estudei
né, em escola pública durante a ditadura. Era boa a escola pública. Então, assim, é verdade dizer que as pessoas, no geral, têm essa percepção. Por quê? Claro, a ditadura, eu não tô dizendo que a ditadura foi boa de fato, né? Porque, óbvio, que nenhuma ditadura é boa, né? Uma ditadura, ela tem o efeito colateral, digamos assim, ou as intercorrências que são provocadas por uma ditadura, é claro que elas são cruéis. Então, assim, eu não tenho segurança pra dizer assim, são efeitos colaterais necessários para que o país avance. Não é isso que eu tô dizendo, né? Eu nem poderia dizer isso. Agora, que existe uma percepção entre as pessoas comuns da geração dos meus pais, por exemplo, que acha que a ditadura não foi ruim, existe. Porque essas pessoas, elas não estavam envolvidas em movimentos sociais, elas não estavam envolvidas em movimentos de resistência, não sei o quê, elas não estavam envolvidas com esses artistas aí, porque assim, vejam, eu já falei disso várias vezes e repito, a maioria das pessoas que se envolveram na luta contra a ditadura, pelo menos aquelas que a gente vê por aí, são as pessoas que na época eram pessoas de elite, certo? Então você pega a família do Rubens Paiva lá, né, que foi morto durante a ditadura e tal, e que tem o filme sobre ele agora, baseado no livro do filho e tal. Eles eram pessoas de elite, da elite brasileira, tá? Eles tinham dinheiro. O pai do Rubens Paiva foi um político importante da cidade lá onde o Bolsonaro morou desde pequeno, lá, Eldorado, acho que é, né? No interior de São Paulo. Ele era um fazendeiro lá, um senhor de terras lá, e foi, acho que, vereador, deputado lá pelo município, tá? Porque ele era uma figura política e da elite econômica da cidade. Então eles tinham dinheiro, eles não eram gente pobre. Então entraram na luta contra a ditadura, o Rubens Paiva era engenheiro, se eu não me engano, né? Então ele também era uma figura que não era uma figura pobre, né? Grande parte da nata intelectual da cultura brasileira que lutou contra a ditadura eram pessoas de elite. Era gente que vinha, o povo morava ali no Leblon, né? Tinha apartamento ali na beira da praia no Leblon e ficava ali tocando violãozinho, banquinho, violão e tal. O pessoal da Tropicália, grande parte daquelas pessoas, vieram do interior, tem gente que veio lá do Nordeste e tal, mas não era gente pobre. Era gente que mesmo dentro das suas famílias aí nos interiores aí pelo Brasil, não era gente pobre. Era gente que tinha estrutura, que tinha, né, dinheiro pra ficar só estudando e tocando violão e fazendo música, enquanto os pais estavam lá ganhando dinheiro, né? Então não era. O que os pobres estavam fazendo, em sua grande maioria, durante o período, os 20 anos de ditadura militar no Brasil? Estavam trabalhando. As pessoas pobres no Brasil, elas não tinham tempo pra ficar se metendo com luta social. Sobretudo se você não era jovem na época. Se você já era casado, se você já era um cara, né, que já tinha um emprego e tava lá lutando, batalhando pra botar comida na sua mesa, você não tinha tempo pra se envolver com o movimento social. Eu não tô dizendo que os movimentos sociais eram certos ou errados, que lutar contra a ditadura era... Claro que lutar contra a ditadura era importante. O que eu tô dizendo é que as pessoas que lutavam contra a ditadura e que estão aí aparecendo hoje, e que são a elite intelectual do Brasil hoje, que mandam na cultura do país, essas pessoas pertenciam já naquela época a uma elite. Isso é verdade. Então o meu pai, ele não tinha tempo de se envolver com como ele dizia, atividades subversivas, né? Que era o termo que se usava na época. Ele precisava trabalhar, ele tinha 3 filhos. Então quando eu nasci em 75, os meus pais já eram casados há bastante tempo, porque eu nasci 10 anos depois do meu irmão que nasceu antes de mim, né? Então meus pais já tinham 3 filhos quando eu nasci, durante a ditadura, né? E eles estavam trabalhando, meu pai estava trabalhando, ele não tinha tempo de... Se ele parasse para ficar fazendo piquete, barricada e ficar entrando em movimento revolucionário, ele provavelmente estaria morto e não traria comida para dentro de casa. Então é isso. Então, assim, as pessoas comuns estavam trabalhando e não há como negar. Minha mãe sempre fala assim, na época da ditadura, né, e ela não fala que assim, ela não, como é que se diz? Aliás, a minha mãe fala muito disso, inclusive na época do Getúlio, tá? Ela nem se remete muito à época da ditadura militar, porque na época da ditadura militar ela já era casada, mas ela fala da época do Getúlio, que foi uma época também de ditadura no Brasil, que ninguém fala, tá? O Getúlio foi um maníaco, assim, né? O que mataram de gente na época dos governos do Getúlio não tá escrito. Perseguição política e morte pra caramba, gente que sumiu, isso ninguém fala. Mas ela fala que, por exemplo, na época que o Getúlio era presidente, que teve a CLT e tal, imagina, você é um cara que naquela época trabalhava meio, sendo explorado mesmo, porque não tinha nada regulamentado, e aí vem lá um ditador e fala, não, agora vai ter
a CLT, que vai, né, criar leis trabalhistas que vão proteger o trabalhador. Pô, quem que não ia gostar disso na época? A gente pode reclamar hoje, falar que a CLT tá ultrapassada e tal, não sei o quê, mas na época foi bom. Aí ela fala, pô, a gente andava na rua e na época não tinha luz. Minha mãe ela veio de Minas pra cá quando era pequena e morou bastante tempo na região leste de São Paulo. Pô, não tinha muita rua não, era meia dúzia de rua e o resto era mato. A gente andava por aqueles matos ali de noite, sem luz, não tinha luz elétrica, não tinha nada. E ninguém era assaltado, não tinha problema. Então, de fato, os mais velhos se remetem à ditadura militar, né? Se você era uma pessoa, né, ou os mais velhos, que eu digo assim, aquelas pessoas que eram mais pobres, estavam ali tentando, né, ganhar dinheiro, botar comida na mesa e tal, elas não percebiam aquilo que estava acontecendo, as perseguições e coisa e tal. Talvez até vissem lá a notícia e tal, se comprasse o jornal, né? Televisão já nem era muito comum na casa de pessoas pobres, né? Não era igual hoje, na internet, televisão em toda a casa tem TV. Não era. Muita família não tinha televisão. Tinha televisão na casa do vizinho, quando o vizinho tinha. Então as pessoas não tinham muita informação. O que elas estavam fazendo era trabalhando. Pô, teve gente lutando contra a ditadura, tá, mas eu preciso trabalhar amanhã cedo. Então o Jair Renan, ele não tá voltando, né? Ele não tá errado quando ele diz que as pessoas mais velhas julgam o período da ditadura como um período bom. Porque, de fato, a percepção deles é que tava tudo bem, né? Pelo menos pra eles. Porque eles estavam trabalhando, estavam ganhando lá o seu dinheirinho, estavam conseguindo, né, conduzir as suas famílias. Agora, é claro que um regime político que melhora a vida, sei lá, de uma parte considerável da população, mas persegue a outra, né? Some com gente, prende por opinião, mata, não sei o quê, pô, é claro que tá errado. Eu sempre comento com isso, não lembro se você já me ouviu falando isso, Guilherme. Eu tinha um disco de vinil, da banda Blitz, que é o Evandro Mesquita, né? Que é Você Não Soube Me Amar, aquelas músicas famosas da Blitz. Eu tinha um LP da Blitz, que as duas últimas músicas eram riscadas com estilete, porque tinham sido censuradas. Eram músicas um pouco mais, digamos, apimentadas, assim, né? Falavam de coisa de, acho que de sexo, um negócio assim. E as músicas eram riscadas com estilete. Você comprava o disco e te eram vetadas duas músicas do disco que você comprou, porque foi censurado. Então, isso acontecia. Então, não dá pra você considerar um regime como esse bom, né? Então, ele não tá errado em dizer que essa é uma realidade, mas isso não significa que naquela época era melhor do que agora. De fato, tá? Não dá pra gente dizer que você viver num regime de exceção, que você viver num regime em que as pessoas são perseguidas, em que não há liberdade de expressão. Tudo bem que hoje também, né, tá tudo zoado, mas que não há liberdade de expressão, que não há direito de liberdade de imprensa. Isso é complicado pra caramba, né? É claro que tinham muitas maneiras de burlar isso e tal, mas não é bom, né? Não é bom. Agora, vamos lá. Vamos criar o Dia da Democracia. Tá, mas pra que isso aí? Pra que serve isso aí? Então, quer dizer, é vereador fazendo vereadices, né? O cara quer criar o Dia da Democracia e homenagear lá um prefeito que foi assassinado e tal. Uma coisa meio sem serventia nenhuma, né? Que gera lá uma discussão do caramba, porque também o município ali talvez não tenha coisa mais importante pra se preocupar. Então eles ficam discutindo isso. Vamos criar o Dia da Democracia. E a gente sabe que... E mais uma vez, putz, caramba, vou ter que concordar com o Jair Renan, né? Que esses caras defendem a ditadura, a democracia, mas eles não gostam de democracia nenhuma, porque a democracia que o PT gosta não é a democracia de verdade, né? É a democracia, digamos assim, a democracia do militante, né? É a democracia do projeto político e ideológico do PT ou das esquerdas. Então não é uma democracia livre, porque esses partidos e essas ideologias de esquerda, elas existem em contraposição a quaisquer outras, e elas não admitem o contraditório. A gente também sabe disso, que a história brasileira é cheia disso. Né? Então, se você não é de esquerda, você é o demônio. Agora, tudo bem que também o contrário também é verdade, né? Se você não é bolsonarista, você também é o demônio. Mas é óbvio que essas pessoas não acreditam em democracia nenhuma, né? Porque a democracia dessas pessoas é a democracia cubana, por exemplo. É a democracia da Coreia do Norte ou da China, que eles adoram, né? Da Venezuela, que eles adoram, que o Lula adora, o PT adora. Né? Então, essas pessoas não acreditam muito em democracia mesmo. Então, nesse sentido, o Jair Renan também tá certo. Agora, é isso. Tem que dar razão
razão pra um cara como esse, é brincadeira. E é uma discussão inútil essa de criar o Dia da Democracia e ficar enchendo a paciência dos outros aí com discussões vãs que não vão ajudar nada a população lá de Balneário Camboriú, né? Chega desse assunto, mas valeu pela foto do Jair Renan, muito compenetrado, um rapaz muito cordato. Vamos lá, agora vamos pro pai dele? Agora vamos pra obra-prima, né? O pai dele é... Esse aí é um gênio da retórica. Vamos lá. O que é isso aí? Peraí, qual que é o assunto? Jair Bolsonaro fala de anistia 2026, fraude no INSS e mais. Simbora. Tudo isso e muito mais. Porra. Eu tenho certeza que se hoje voltasse, militar só no GSI. Nem na defesa botaria militar. Apesar de ser apaixonado pelo Braga Neto, faz excelente trabalho, entre outros. Mas é civil. Os ministros palacianos seriam mais experientes. Teria um militar lá também. Para um pouco aí. Vocês lembram quando durante o governo dele ele falava, né? Ele começa desde a campanha, tem lá vídeos de campanha dele falando, nós teremos ministros preparados e tal, e não sei o que, tal. Ele fala isso várias vezes durante a campanha. Durante o governo dele, ele fala, temos ministros técnicos, né? Aí ele fala e tal. Então, isso aí era propaganda do governo dele. Ele falar que os ministros dele eram técnicos, né? Sem viés ideológico, não era isso que ele falava? Isso aí ele falou durante a campanha toda, durante o governo dele inteiro, ele ficava falando que o critério para ele ter escolhido os ministros dele era técnico, que as pessoas que estavam lá eram competentes. E aí, claro, ele agora que tá em campanha, mesmo estando inelegível, ele fala que não, eu ia colocar mais gente mais técnica. Né? Então, quer dizer, o Bolsonaro de 2025, ele tá criticando o Bolsonaro de 2022. 2021, 2020, 2019, né? Então é curioso isso. Volta um pouquinho aí e continua. Também, que experiência é essa? De parlamento. Eu fui muito bem, me senti muito bem com o Ciro quando ele assumiu a Casa Civil. Dado a vivência, o seu conhecimento com o parlamento, me tirou uma série de problemas. Ele resolveu o assunto, ele procurava o líder e conversava. Antigamente, o Braga Neto foi chefe da Casa Civil, mas não sabia conversar com os caras. Foi um erro meu. Hoje, a gente votaria muito melhor. Até a relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, ponto final. Tem que ter um relacionamento. Por mais que temos a essa para aí. Cara, procura aí o vídeo daquele... Acha o vídeo em que ele fala lá o Sai Alexandre de Moraes, né? Que é bom a gente contrastar isso, porque a gente nunca pode esquecer, tá? Se tem uma coisa que a gente não pode esquecer, é o que foi o governo de Jair Bolsonaro. Nós não podemos esquecer. Em palavras, em atos. Esses dias recuperaram um vídeo meu lá na outra rede, lá no X, em que eu postei em 2020 dos bolsonaristas fazendo dancinha com caixão na Avenida Paulista, tá? Então, assim, a gente não pode esquecer isso, pessoal. Assim, o que tem de vídeo, de coisa, de fala, de pronunciamento de Bolsonaro, de loucura, mostrando cloroquina para EMA, nós não podemos esquecer nada disso. Nada. Nós não podemos esquecer nada. Nenhuma vírgula que esse cara falou, nada. A gente tem que lembrar de tudo. Porque, ó, isso aí que ele tá fazendo agora, né? Essa entrevista, que é uma entrevista de campanha, e que é típica de um político, tá? Ele não tá fazendo nada diferente do que qualquer um faria. Só que ele falar desse jeito agora, ele quer passar a impressão que ele não é aquela pessoa que a gente viu governar por 4 anos. Então a gente não pode esquecer. Você achou aí o vídeo? Então assim, esse cara que vai falar agora é o mesmo que agora tá falando, não, temos que ter relacionamento com o STF sim. Então é esse mesmo cara aí que vai falar agora. Que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Acabou o tempo dele. Não, isso Acabou. Ele começa falando ele tem tempo, e o povo começa a se inflamar, e aí ele se empolga, e aí é onde ele, né, chuta o pau da barraca. Acabou o tempo dele. Vai lá. Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Deixe de censurar o seu Olha o cara povo! desgraçado ali do lado. Nós Malafaia tá ali, ó. Nós devemos, sim, o que eu falo em nome de vocês. Para um pouco aí.
esse cara que tá do lado do narigudo ali, que é o... como é que é o nome? Abduche, né? É, alguma coisa assim. Tomé Abduche. Então, esse é o cara da chuva lá, que depois ficou aquela foto icônica dele na chuva nos acampamentos. Então, esse Bolsonaro aí é o mesmo que agora tá com aquele papo que tá nessa entrevista aí. Podemos voltar pra entrevista agora. Obrigado, viu, Guilherme, por recuperar tão rapidamente o vídeo. Mas, esse cara aí, volta um pouquinho, ele emagreceu, né? Esse problema que ele teve aí, ele tava bem inchadão agora, atualmente, mas ele emagreceu. O líder conversava. Antigamente o Braga Neto foi chefe da Casa Civil, mas não sabia conversar com os caras. Foi um erro meu. Hoje te votaria muito melhor. Até a relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, ponto final. Tem que ter um relacionamento. Por mais que temos aresta com alguns. Aquele canalha lá do 7 de setembro que o senhor dirigiu ao Alexandre de Moraes, o senhor se arrepende? Não falaria de novo aqui. Não falaria? Não falaria, mas ele realmente, se eu não me engano, foi logo após o Ramagem, né, que ele foi... Que era um canalha e ameaçava, não vou mais cumprir decisão e tal. Foi desabafo, não falaria mais. Não falaria mais. Nem teria mais. Meu Deus, cara, não, para. Imagina um Bolsonaro, que o Bolsonaro, ele vive em estado alterado de consciência. Ele consegue compreender tudo. Você imagina você que tá me assistindo aqui e que é um apoiador do Bolsonaro, sempre tem um ou outro aí. Imagina que você, bolsonarista, né, que sabe que seu tio tá preso lá, que tem, sei lá, tantas pessoas que estão presas lá e tal. Imagina que você, que confiou e que acha que ele é o mito, que ele fez tudo que era possível, que não sei o quê, e que foi culpa da pandemia, que ele teria feito um governo maravilhoso. Como os bolsonaristas falam assim, não, o Bolsonaro entregou um país muito melhor, e não sei o que, tal, né? Você que acreditou e que tava até um minuto antes de você assistir essa entrevista aí, achando assim, não, nós temos que destituir todos os ministros do STF, porque nós temos que ir pra cima, porque o STF ninguém presta, sei o que, aí você escuta o sujeito que você apoia falando isso aí. Óbvio que ele tá falando isso aí em benefício próprio, claro, ele tá no fio da navalha, né? Então, é mais um sinal de que esse sujeito é absolutamente indigno de confiança das pessoas. Quem confiou é porque é besta mesmo, né? Ou porque queria alguma coisa em troca. Eu posso dizer que nunca confiei, então, e vou continuar dizendo, eu dou graças a Deus de que eu jamais me deixei, como é que se fala? Seduzir por esse tipo de discurseria que ele fazia, e sempre mantive minha posição de achar que ele era mesmo uma desgraça, né? E tá aí mais uma prova, né, de que ele é igual a qualquer outro parlamentar, se não for muito pior, né? Não no sentido de ter feito coisas muito piores, porque fez coisas muito ruins, mas porque é de uma vileza, de uma incapacidade que são gritantes e patentes pra todo mundo. E que só não vê quem não quer. Você precisa estar muito alucinado pra achar que esse sujeito é confiável, né? Olha o que ele tá fazendo aí. É o mesmo cara que quando as pessoas foram presas lá, ele chamou de baderneiro, né? As mesmas pessoas que nessa mesma entrevista aí, ele foi defender, dizer que elas não são criminosas e tal, né? E que ele poderia muito bem ter desmobilizado quando ele pôde, porque ele poderia ter feito isso. Ah, mas elas estavam no direito dela de se manifestar. Claro que estavam, mas ele poderia dizer, gente, acabou, perdemos, tá? Saiam da frente dos quartéis, a gente não tem o que fazer aí na frente dos quartéis, acabou. Vamos agora lutar pra voltar em 26, vamos construir uma nova candidatura, preciso do apoio de vocês e tal, não sei o que lá, mas ó, vamos sair da frente de quartel aí, porque não tem o que vocês ficarem fazendo aí, não tem nada que eu queira fazer, né? Dentro do regime democrático, que vocês aí na frente dos quartéis possam fazer por mim. Então saiam. Ele poderia ter feito isso. Não fez. Muito pelo contrário. Ficava dando sinal, né? Estímulo contraditório. Toda vez que ele falava, né, de modo ambíguo. Esse mesmo Braga Neto que ele tá falando que ele adora, que ele ama de paixão, que ele é apaixonado, é o mesmo Braga Neto que apareceu lá naquele cercadinho durante todo aquele imbróglio das pessoas em frente de quartel e falou assim, ó, pessoal, vai segurando aí que, ó, tem coisa chegando. Tenham paciência, foi o que ele falou, né? Ou seja, ele também não foi lá e falou, gente, ó, vamos desmobilizar, vamos sair da frente de quartéis. Não. Ele fomentou a permanência das pessoas na frente de quartéis. Essas mesmas pessoas que hoje ele ficou lá, o pipoqueiro, popcorn and ice cream, sealers. Esses caras estavam dormindo em barraca há 2 meses na porta de quartel. Não estavam trabalhando. O popcorn não estava vendendo a sua popcorn. O ice cream não estava vendendo o seu ice cream. Tava na porta de quartel, comendo churrasco bancado lá por gente do agro, dormindo em barraca. Muitas vezes com filho pequeno, com criança. Essas mães que ele fica evocando agora que estão presas, tem filho pequeno, essas mães, muitas delas estavam
há 2 meses em frente de quartel, certo? Não tava cuidando da família, não tava cuidando dos próprios interesses, tava cuidando do interesse dele, do Bolsonaro. Então essas pessoas foram instigadas a permanecer ali por ele e por toda aquela entourage dele de gente psicopata que tava vendo isso como vantagem, certo? Então agora, tudo isso que aconteceu com essas pessoas é culpa dele também. Dele, do filho dele, dos filhos dele, dos ministros, do governo dele. Então ele aparecer agora como se essas pessoas tivessem e que estão sofrendo um processo de injustiça, como de fato estão, e que ele não tem nada a ver com isso, é claro que tem. É claro que tem, claro que tem. Porque os sellers, os sealers, como ele falou, de popcorn e ice cream, estavam lá boletados em porta de quartel há 2 meses, sem trabalhar, comendo churrasco, né, e cantando hino pra pneu, pegando o celular pra chamar ET, sei lá que diabo que eles estavam fazendo naquele dia lá, né, fazendo dancinha, grudado na carroceria do caminhão. Esse pessoal tava protagonizando um show de comédia e ao mesmo tempo de horrores. De novo, eu vou falar de novo. Nós não podemos esquecer o que aconteceu. Eu apaguei muitos vídeos do meu celular desse período, mas tem muita coisa na internet. Muita coisa. Vejam os vídeos. Se você que tá agora assistindo aí, você talvez não acompanhasse na época, não sei o que, sei lá o que, é só procurar. Procura os vídeos das pessoas que estavam acampadas nas portas dos quartéis. O que essas pessoas estavam fazendo. Que loucura que estava acontecendo ali. Os crentes ajoelhando, e aí, Bíblia, não sei o que, tal, né? E eu tô falando aqui, vocês sabem, como um crente que eu sou, também sou crente, né? A subversão da fé das pessoas por uma paixão política pecaminosa. Então assim, nós não podemos esquecer. Toda vez que a gente olhar pra cara desse sem vergonha, a gente não pode esquecer o que esse cara fez durante os 4 anos em que ele foi presidente do Brasil. E pra onde ele levou, porque foi ele que levou as pessoas, pra onde ele levou uma parte considerável das pessoas que o apoiavam, que apostaram tudo nele, que deixaram de trabalhar, deixaram de viver suas vidas pra viver a vida dele. Camisa do Brasil, faixa do Brasil na cabeça e não sei o que, papapá e hino e não sei o que lá, por causa dele. Então, que a gente não esqueça disso, que a gente não seja ingênuo. O brasileiro se esquece das coisas muito fácil. A gente não pode se esquecer disso. Nem a pau, nem a pau. Enquanto eu tiver um microfone pra falar e que esse sujeito aparecer, eu vou lembrar todo mundo, né, quem ele de fato é. E o que ele fez de errado pelo nosso país. E fez muita coisa errada. Muita coisa errada. Foi um governante medíocre. Vocês lembram o que ele fez em 2022 para tentar se reeleger? Vocês lembram no dia da eleição o que a Polícia Federal fez, a Rodoviária Federal fez, impedindo as pessoas de votar, fazendo lá comando em estrada, impedindo as pessoas de transitar, a dinheirama que ele soltou. Eu tenho amigos que trabalham na Caixa Econômica, né? Tem um amigo gerente da Caixa Econômica que ele fala assim: rapaz, se você soubesse o que tá acontecendo na Caixa, com essa coisa de liberar aí o Auxílio Brasil de não sei o que, o empréstimo de não sei o que lá, fizeram um monte de coisa para as pessoas botarem um dinheirinho no bolso e ir lá e votar nele. Isso aconteceu, isso não é loucura. Então toda vez que a gente vê esse cara aparecer na televisão ou qualquer outro lugar, a gente tem que se lembrar disso. Porque ele tá aí, ele tá inelegível agora, mas daqui a pouco ele tá aí. Tudo pode acontecer. Eu não bateria o martelo de dizer que ele não terá condições de disputar a eleição em 26. Não, eu conheço o Brasil. Pode acontecer uma mágica do dia pra noite lá e devolverem a elegibilidade pra ele. Agora, claro, se ele não for candidato, outro será em nome dele, como foi o Haddad em nome do Lula. Então, a gente tem que ficar esperto com isso. Ele fala mais alguma coisa aí? Acho que não, né? Falta, acho que só pra acabar, vai lá. Pra acabar, vamos ver. Pra dentro do Alvorada. Tinha um cercadinho lá fora, onde a imprensa toda ficava ali a 3 metros com um binóculo de você. Não ia ter mais isso aí. Não ia ter mais cercadinho? Não, cercadinho pode ter lá dentro, né? Mas não aceitar a provocação. Agora, então quer dizer, ele tá... tudo que ele falou nesse trecho dessa entrevista aí é meio que tentando se recolocar na disputa, né? Tentando reconhecer aquilo que muita gente criticou durante o governo dele, dizendo, não vou mais fazer isso. Agora, quando ele fala que ele não mais vai fazer isso, é por quê? Porque ele reconhece que essas coisas que ele fazia eram ruins, ou porque ele vai fazer diferente porque ele quer cumprir aquilo que as pessoas acham que seria melhor. Então a gente não pode
pode ser ingênuo, ele tá em campanha aí, né? As respostas dele são direcionadas a um objetivo que ele tem, que é ou de se tentar se eleger de novo, ou tentar emplacar um candidato dele. E aí, então, ele tá adotando esse discurso, né? Alguém falou ali no chat, loop do Brasil, e é um loop mesmo, é um loop. A gente vê a história se repetindo. O Lula fez isso, agora ele faz isso, aí vem outro, aí vem, e eles ficam chaveando, né? Eu tenho, a minha esperança para o Brasil não tá nesses caras, né? Porque eu sei que nós temos uma missão, se é que vocês me entendem. É a única maneira que eu vejo da gente tentar desviar o país dessa rota de abismo atrás de abismo, certo?